Voltamos, meus queridos, voltamos e agora voltamos com um bloco de exercícios que vão alavancar a sua preparação. Tá preparado? Vem comigo então, vem comigo, porque nós vamos te dar as melhores dicas para sua aprovação. Então olha lá. Segundo Reinado Exercício, vou botar aqui meu Instagram, ó. @LuizDudes. Sempre com conteúdos muito pertinentes para a sua aprovação, ok? Então vamos lá comigo, vamos partir então. Primeira questão aí na tela para você, o segundo reinado iniciado em 1840, com a maioridade de Dom Pedro II, com 14 anos, foi marcado por transformações políticas, econômicas e sociais. Nesse período, o Brasil passou por uma significativa expansão da economia cafeeira, além de vivenciar tensões sociais decorrentes da escravidão e das disputas políticas internas. Nesse contexto, uma característica marcante da economia brasileira no segundo reinado foi, letra A consolidação, olha lá, a consolidação da cafeicultura como principal produto de exportação. Até aqui tá certo? Certíssimo. Com forte uso do trabalho escravo, certíssimo. Lembre-se o seguinte, aqui ó, nós vamos ter a elite cafeeira. E a elite cafeeira vai estar aonde? No topo dessa pirâmide social. Então eles formarão a Assembleia Legislativa, o Parlamento, a Câmara e o Senado, que ajudarão então Dom Pedro II a governar. Mas lembre-se que Dom Pedro II detinha o poder moderador. E aí nós temos o parlamentarismo às avessas, o famoso parlamentarismo às avessas. Mas aqui, letra A é o nosso gabarito. Consolidação da cafeicultura como principal produto de exportação e forte uso do trabalho escravo. Letra B, a substituição do café pela cana-de-açúcar, já errou. Cana-de-açúcar no período colonial. A segunda forma de economia brasileira, primeira para o Brasil. Segunda forma, cana-de-açúcar, os engenhos de açúcar, depois, lá na virada do século XVIII, né, século XVII, século XVIII, ciclo do ouro. Depois nós vamos ter o ciclo do café como principal produto mais exportado, o café, mas não a substituição com a cana-de-açúcar. Letra B é errada. Letra C, a rápida industrialização do país, com a redução da dependência externa, é errado. Dependia muito da Inglaterra, né? Dependia muito da Inglaterra. Então olha lá. D, a adoção de uma economia, ai, olha que engraçado, de uma economia socialista, com forte intervenção em Estado. Ainda não, né? Chegará o tempo que, um pouquinho mais lá para frente, mas agora, nesse momento ainda não. Então, questão de número 1, pode marcar aí no seu material, letra A. Letra B, questão 2. O tráfico negreiro foi proibido em 1850. Olha as leis, presta atenção nas leis que nós abordamos, relacionadas à abolição da escravidão. As leis que foram influenciadas pelo movimento abolicionista. Então nós temos 3 importantes nomes aqui: Joaquim Nabuco, José Patrocínio, Luiz Gama. Ok? A lei Eusébio de Queiroz, tráfico negreiro, proibição do tráfico negreiro. A lei do ventre livre, os filhos de escravas que nascessem a partir de 1871 eram considerados livres. A lei do sexagenário. Completou 60 anos, o cara tá o quê? O cara tá livre. Completou 60, o cara tá tranquilo, ok? O tráfico negreiro foi proibido em 1850, o que representou um marco nas transformações sociais do Brasil. A partir desse momento, olha lá, as tensões em torno da escravidão se intensificaram, culminando, décadas depois, na sua abolição. A aprovação da lei Eusébio de Queiroz em 1850 teve como consequência, letra A, substituição imediata do trabalho escravo
pelo trabalho assalariado, não. Esse não era o objetivo, presta atenção. Esse não era o objetivo da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz estava relacionada ao quê? Tráfico de escravos. Tá errado. Letra B. O estímulo à imigração europeia para suprir a mão de obra nas lavouras, correto, letra B, pode marcar aí. Ou seja, olha só, com a abolição da escravidão, nós vamos ter a chegada dos imigrantes italianos, libaneses, japoneses. Mas a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a proibição do tráfico negreiro, aqui ó, 1850, isso vai começar a incentivar a chegada de imigrantes de forma bem paulatina, de forma muito devagar, né? Isso vai acontecer mais depois da proclamação da República. Mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela estimulou sim essa questão da substituição da mão de obra negra pela mão de obra imigrante nas lavouras brasileiras. Então a imigração europeia foi incentivada aqui durante esse período a partir da Lei Eusébio de Queiroz. Letra C, a libertação de todos os escravizados no território brasileiro, aí não, né, gente? E letra D, a redução das exportações de café em decorrência da falta de trabalhador. Ah, professor, mas o senhor falou na aula passada que teve essa redução de exportações do café durante o fim do governo de Dom Pedro II. Inclusive a elite cafeeira se opôs junto à igreja, se opôs junto aos militares contra Dom Pedro II, correto. Mas isso não tem nada a ver com a Lei Eusébio de Queiroz. Então o comando da questão, você tem que prestar atenção no comando da questão. O comando da questão está falando, pedindo para você identificar a alternativa que se corrobora com o quê? Com a Lei Eusébio de Queiroz, ok? Então, letra B, questão de número 2, ó. Melzina Chupeta. Melzina Chupeta. Questão de número 3. O segundo reinado foi um período de estabilidade política relativa, garantida em parte pelo sistema de parlamentarismo às avessas. Já falamos disso aqui. Você já sabe o que é. No qual o imperador interferia na escolha dos presidentes do Conselho de Ministros. O sistema político brasileiro durante o segundo reinado ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê? Então, olha só. Por que ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas? Quem era o parlamento formado? O parlamento brasileiro era formado pela Câmara e pelo Senado. Qual classe social estava lá? Qual classe social estava lá? A elite cafeeira. Então era elite. Os produtores de café é quem estavam dentro da Câmara, dentro do Senado. Então o imperador, ele tinha a prerrogativa de quê? Ele tinha a prerrogativa de escolher os seus ministros, de formar sua base de governo. E o parlamento não tinha a proposta, as propostas atendidas de forma imediata pelo governo. Então isso causava o quê? Isso causava um certo impasse entre o segundo reinado, entre o governo de Dom Pedro II e o parlamento. Então olha só, letra A, o parlamento escolhia livremente o chefe de governo. Não, isso aqui está errado. Por quê? Porque quem escolhia esse chefe de governo era um imperador. Isso gerava impasse entre quem? Entre a elite cafeeira e Dom Pedro II, ok? Entre o parlamento e Dom Pedro II. B. O Senado tinha poder. O Senado tinha maior poder que a Câmara dos Deputados na escolha dos ministros. Errado, né, gente? Olha lá. O Senado tinha maior poder que a Câmara dos Deputados na escolha dos ministros. Errado, tá errado. Olha lá a letra C. Vem comigo. O imperador escolhia o presidente do Conselho de Ministros e não o parlamento, como ocorria no modo clássico. Letra C, pode marcar aí, letra C. Questão de número 3, letra C, sem medo de ser feliz, letra D. O Brasil adotou um modelo republicano disfarçado
sem participação do imperador, tá errado, né, gente? Letra D. Erradíssimo, então, questão de número 3, pode marcar aí no seu material, letra C. E lembre-se, o conceito de parlamentarismo às avessas é o poder do imperador influindo sobre as decisões de quem? Do parlamento. Mas também havia o contrário. O rei também tinha que ceder diante dos privilégios que a elite cafeeira queria que ele também cumprisse. Então o imperador tinha o seu poder moderador, ele se impunha diante do parlamento, mas também cedia em contrapartida algumas questões que viessem privilegiar a elite cafeeira, viessem a privilegiar tanto o Senado quanto a Câmara, ok? Esse era o parlamento brasileiro durante esse período. Lembre-se que o Brasil vivia nesse momento que nós chamamos de monarquia parlamentarista. Então você tem um rei, e o rei se submete à Constituição, e a Constituição é protegida pelo parlamento, as leis são criadas pelo parlamento, ok? Então esse era o objetivo do parlamentarismo às avessas, essa política bastante própria do reinado de Dom Pedro II, ok? Então olha lá na tela, questão de número 4, tá aí pra você. A Guerra do Paraguai de 1864 a 1870 foi o maior conflito armado da América do Sul. Ele também é chamado de quê? Guerra da Tríplice Aliança. Então olha lá, envolveu o Paraguai contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Uma consequência interna da participação do Brasil na Guerra do Paraguai foi, letra A, olha lá, aceleração do processo de independência das províncias do Norte. Errou. Independência das províncias do Norte? Estamos falando de revoltas separatistas? Não. Então, letra A está errada. B, fortalecimento do exército paraguaio no cenário internacional? Errou. Porque após a Segunda Guerra, após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro é quem sai altivo, é quem sai fortalecido. Então letra B, certo ou errado? Letra B está errado completamente. Letra C, a expansão dos territórios brasileiros para além da região do Prata. E aí? A expansão dos territórios brasileiros para além da região do Prata, não, isso aqui era uma política de Francisco Solano Lopes, está errado. O fortalecimento, olha a letra D, olha lá. O fortalecimento do exército que passou a ter maior influência política, inclusive na crise final do Império, letra D, pode marcar aí sem medir de ser feliz. E aí Dom Pedro II ele vai perder o apoio de 3 setores da sociedade. Quem são? Primeiro, a elite cafeeira. Depois, os militares. E por último, quem? A igreja. Ok? A elite cafeeira, por quê? A elite cafeeira diante do parlamentarismo às avessas, diante do autoritarismo praticado por Dom Pedro II muitas vezes, justamente por conta do seu poder moderador. Os militares que voltaram altivos da Guerra do Paraguai, se sentiam desvalorizados e então abraçaram os ideais de quê? Os ideais republicanos. E a igreja, diante da crise, da prisão dos bispos, dos padres, né? Papa Pio IX proibiu que padres e bispos tivessem ligação com a maçonaria, então Dom Pedro começa a retalhar a igreja e há uma crise institucional entre esses dois blocos políticos e sociais, então ele também perde força no setor religioso. Então esses 3 grupos aqui, ó, esses três grupos serão significativos para a queda do Segundo Reinado. Serão decisivos para a queda do Segundo Reinado. Tudo bem? Show de bola? Deu para pegar? Questão 4, bem tranquilinha, né? Bem tranquilinha. Então vamos lá? Partiu questão 5? Vem comigo. Vamos lá para a questão 5. Durante o Segundo Reinado, o movimento abolicionista ganhou força, impulsionado por intelectuais, jornalistas
e setores urbanos. Além da resistência dos próprios negros. O enfraquecimento da escravidão no segundo reinado esteve diretamente relacionado, então vamos lá, letra A, ao aumento do tráfico negreiro após a lei Eusébio de Queiroz. Cara, se tu marca um negócio desse aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gente, que eu cansei de falar pra você que a lei Eusébio de Queiroz foi a lei que proibiu o quê? O tráfico negreiro. Então essa letra A aqui tá ok. Isso aqui tá erradíssima, erradíssima. Então vamos lá, partiu letra B, olha lá. A resistência dos senhores de engenho, gente, é ciclo do açúcar, já errou também, letra B, em modernizar suas lavouras, tá errado. C. A pressão interna e externa, as lutas dos escravizados e aos movimentos abolicionistas. E aí? Pode marcar aí letrinha o quê? C. E letra D, olha lá. A falta de interesse do Império em promover mudanças na ordem social. Errou! Aí eu vou colocar aqui pra você, ó. Quem foram... Opa, toda vez eu coloco o 3 em vez do 2 aqui. Ei. Quem foram os 3 principais nomes do movimento abolicionista brasileiro? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Primeiro, José Patrocínio. Depois, Joaquim Nabuco. E por último, Luiz, e talvez o mais famoso, né? Luiz Gama, ok? Esses são os nomes, os 3 nomes do abolicionismo durante o período do segundo reinado. Mas o que é importante lembrar? Que esses movimentos aqui, eles eram organizados em quê? Em pequenos clubes. Eram organizados em espécies de pequenos clubes, e eles organizavam fugas de escravos. Então eles se organizavam em pequenos grupos, e organizavam fugas de escravos. Diante da liderança desses 3 nomes aqui, que foram importantíssimos, o movimento vai crescendo. Só que lembre-se que as leis que vão sendo criadas no Brasil, a Eusébio de Queiroz, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, né? Eram leis que tinham a intenção de paulatinamente conduzir a sociedade brasileira a abolir a escravidão, mas com vistas ao interesse inglês. Por conta, o que está acontecendo na Inglaterra durante esse período? Revolução industrial. Então havia um interesse de que a mão de obra escrava ela fosse substituída pela mão de obra assalariada. Esse é um conceito lá do marxismo. É um conceito do marxismo que nós vamos chamar de mais-valia. Isso aqui você vê em sociologia. Mais-valia, que é a venda da força de trabalho. Essa questão da venda da força de trabalho produzida pela elite capitalista na Europa já se instala na Europa como um todo. Nós estamos na segunda fase da Revolução Industrial. O descobrimento do petróleo, energia elétrica. Então, só que isso vai chegar no Brasil de forma muito paulatina. E a Inglaterra vai acabar com a Inglaterra, como era parceira do Brasil econômica, parceira militar, escoltou a corte portuguesa em 1808, trazendo eles até aqui, fugindo das guerras napoleônicas. Então, a Inglaterra tem um histórico de parceria com o Brasil. Emprestou dinheiro ao Brasil, as 2 milhões de libras esterlinas, para pagar a sua independência. Então, a Inglaterra tinha um histórico de apoio ao Brasil. Apoiou a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Só que, em contrapartida, o Brasil tinha que fazer o quê? Olha lá, Dom João, abrir os portos. Na independência, o Brasil ficou, então, com dívida externa com a Inglaterra. E aqui vai incentivar a mão de obra assalariada, porque isso era um interesse da Inglaterra. Então, como eu disse na aula passada, a abolição da escravidão não foi um negócio assim, ai meu Deus, é porque a princesa Isabel tinha dó dos negros, porque Dom Pedro II tinha dó dos negros. Não, essa questão aconteceu por conta de questões econômicas, por conta de questões sociais transformações sociais que estavam acontecendo na sociedade naquele momento devido à ascensão da Revolução Industrial.
E aqui também nós estamos tendo, vamos ter um pouco mais à frente, que é final do século XIX, o imperialismo na África. Ou seja, a exploração dos africanos novamente e dos seus recursos naturais, levando seus recursos naturais para a Europa, para quê? Para quê? Para enriquecer e fortalecer o setor industrial. Então o Brasil também precisava entrar dentro dessa dinâmica industrial. Claro que a industrialização no Brasil vai ser melhor incentivada por quem? Quem é o nome da industrialização do Brasil? É Getúlio Vargas. Mas aqui vai começando de forma o quê? De forma bastante paulatina, bem devagar. Havia esses movimentos, né, abolicionistas. Havia esses movimentos abolicionistas com o intuito de permitir com que os escravos, então, se sentissem livres. Saíssem, então, daquele marasmo que era realizado ali nas grandes fazendas, né, nos grandes latifúndios. Então esse movimento abolicionista também ele ajudou, ele contribuiu para que a Lei Áurea fosse assinada pela princesa Isabel. Tudo bem? Então grave aí esses três principais nomes: José Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, né? E eles eram organizados aí em pequenos grupos. Questão de número 5, então, letra C. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Então vamos lá na tela. Vamos partir então para a questão de número 6. Olha lá a questão de número 6. O segundo reinado foi marcado por uma intensa transformação social e econômica. A economia do café impulsionou o desenvolvimento de quê? O desenvolvimento de portos, de estradas de ferro e centros urbanos, principalmente aonde? No sudoeste. A expansão da economia cafeeira durante o segundo reinado contribuiu diretamente para, então vamos lá, questão 6. O desenvolvimento das regiões norte e nordeste como centros industriais. Errado, letra A errada. B, a estagnação de centros urbanos devido ao foco exclusivo na exportação agrícola. Errou também. Olha só a letra A. Desenvolvimento das regiões do norte, do nordeste. Vem cá. Essa era a intenção do segundo reinado? Essa era a intenção das grandes indústrias quando vieram se instalar no Brasil no final do século XIX? Norte e Nordeste? Nem atualmente é assim, meu filho. Nem atualmente grandes empresas e indústrias têm interesse de se instalar no Norte e no Nordeste do país por conta de questões climáticas, econômicas, entre outras questões. Então, o ponto aqui é que essas indústrias elas tinham um interesse maior na região sudeste do país. Na região sudeste do país. Então, por isso a letra A está errada e a letra B diz que estagnação dos centros urbanos, aí não, né, cara? Aí tá errado. Letra C, a modernização, vou colocar aí, a modernização da infraestrutura, como ferrovias, portos, bancos, especialmente na região sudeste, pode marcar aí o que? Letra C. Letra C aí, sem medinho de ser feliz, é o gabarito da questão de número 6. Letra D, a eliminação completa da escravidão nas fazendas de café antes de 1888, completa eliminação. Então, meu filho, letra D, erradíssima. Então, o nosso gabarito aí da questão de número 6 é a letra C. Modernização da infraestrutura, construção de ferrovias, estradas, malhas viárias, portos, bancos. Nós estamos aí diante da segunda revolução industrial, incentivava isso também, especialmente onde? Na região sudeste. Região norte não era de interesse dessa galera, região nordeste também não era uma região de interesse dessa galera. Portanto, gabarito aí, letra C, ok? Letra C. Vamos lá? Partiu então questão de número 7, olha aí, já está na tela para você. O fim do segundo reinado ocorreu em 1889. Resultado de uma série de fatores que desgastaram a monarquia perante diferentes setores da sociedade brasileira. Entre os fatores que contribuíram, olha lá, para a queda da monarquia brasileira, destaca-se, vamos lá, letra A,
o fortalecimento da elite agrária favorável à continuidade do regime imperial, errado, né, gente? Errado. Estamos diante da queda do segundo reinado e dizer que a elite agrária era a favor da continuidade do regime, não. Lembre-se que ela rompeu. Eles romperam com Dom Pedro II, junto com militares e junto com a igreja. Então você tem 3 grandes setores da sociedade aqui, ó, que estão rompidos com Dom Pedro. Então isso fica insustentável. Dom Pedro não consegue mais se equilibrar na cadeira como imperador. E aí então ele vai, obviamente, a partir então da proclamação da República com os militares, com o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o tema da nossa próxima aula, obviamente. Aí vem a queda do segundo reinado, ok? Então, letra A, certo ou errado? Letra A, erradinha. Então vamos lá para a letra B. Olha lá. A insatisfação dos setores militares, show de bola. De quem mais? Da igreja, dos cafeicultores, com as decisões do Império, letra B, certinha, pode marcar aí. Olha só, no início do governo de Dom Pedro II, nós vamos ter as questões políticas. Aí nós vamos ter os conservadores, que é a elite, e nós vamos ter os partidos liberais ali, que terão mais uma pegada abolicionista. Só que ao longo do processo, ao longo do governo de Dom Pedro II, esses conservadores que eram elite cafieira começaram então a se desvencilhar dos ideais da monarquia. Por quê? Porque foi crescendo os ideais republicanos, principalmente depois da Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. Ok? Com isso, então, essa elite vai cada vez se distanciando mais dos ideais monárquicos e apoiando a chegada da República. Claro que nós vamos ter no país e nas províncias, entre governadores de províncias e ademais, pessoas que defendiam a manutenção da monarquia. Até depois da proclamação da República, pessoas que defendiam a volta da monarquia. Só que ao romper com esses 3 setores, a impopularidade de Dom Pedro II cai absurdamente. Nós estamos falando de 3 grandes setores que movimentam a sociedade em sentido econômico, em sentido ideológico, nos sentidos mais importantes de movimento social que nós conhecemos dentro da sociedade brasileira. Por isso, então, letra B é aí o nosso gabarito. Olha lá, letra C. A consolidação de uma aliança política entre o imperador e os militares. A aliança política entre o imperador e militares, eles romperam, que fortaleceu a monarquia. Não, eles romperam. Inclusive, Marechal Deodoro da Fonseca era um dos melhores amigos de Dom Pedro II, se não o melhor amigo de Dom Pedro II. Tinha uma relação muito próxima, muito íntima, muito estreita, mas essa relação então acabou culminando aí na proclamação da República diante das falhas governamentais de Dom Pedro II, ok? Então olha lá na tela, letra D, a ausência de movimentos sociais ou críticas ao regime imperial, letra D, erradinha também. Então questão de número 7, pode marcar aí no seu material, letra B, ok? Vamos lá, questão 8, partiu. Durante o segundo reinado, a questão religiosa gerou uma crise entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, levando ao aprisionamento de bispos que desobedeceram ordens imperiais. Nós estamos falando da ruptura, olha lá, da ruptura entre quem? Dom Pedro II e a igreja. Dom Pedro II e a igreja. Show de bola? Então vamos lá, olha lá. A chamada questão religiosa refletiu, letra A, o alinhamento da igreja com o Estado. Que aumentou o poder religioso, errou. Não houve alinhamento. Houve o quê? Houve ruptura. Então, letra A errada. B, a submissão total da igreja às ordens do imperador. Olha lá. A submissão total da igreja às ordens do imperador. Sem gerar conflitos. Errado também. A gente viu que esses conflitos aconteceram diante da prisão, por ordem de Dom Pedro II, a bispos e padres.
Então, letra B errada, vamos lá, letra C. O conflito entre o poder político civil, olha lá, coisa linda, hein? O conflito entre o poder civil e religioso, pois a igreja recusou-se a cumprir determinações que considerava contrárias aos princípios católicos. Meu Deus, isso aqui tá lindo, tá perfeito. Perfeito. Então, ó, o conflito entre o poder civil e religioso, pois a igreja se recusou a cumprir as determinações que consideravam contrárias aos princípios católicos. Lindo. Aí nós temos o Papa Pio IX. Aqui nós temos o Papa Pio IX. Então, questão de número 8, letra D. Letra D, não, desculpa, letra C. Letra C. Pode marcar aí sem medo de ser feliz. Letra D, olha lá, letra D. A aliança entre... Ah, eu falei disso aqui já, hein? A aliança entre maçonaria, exército e a igreja, que consolidou o poder imperial. Não, consolidou o poder imperial não, né? Isso aqui vai... Isso aqui vai influenciar no quê? Vai influenciar lá na proclamação da República. Só que nós não vamos ter igreja relacionada a isso. Nós vamos ter a influência da maçonaria no setor militar, mas não na igreja, porque a Igreja Católica sempre considerou a maçonaria como uma inimiga. Inclusive, essa foi uma das questões que fez com que Dom Pedro também rompesse com a igreja, né? Porque existia alguns padres e bispos que pertenciam à maçonaria, né? E Dom Pedro II via isso com bons olhos. Quer dizer, ele não via problema nisso, mas a Igreja Católica via problema nisso. E aí então o Papa Pio IX foi lá e limou todo mundo. Todo mundo que fosse maçom. E quem desobedecesse às ordens de Dom Pedro II, quem expulsasse os padres maçons, os bispos maçons, era preso. E aí isso ocasionou essas tensões entre Dom Pedro II e a Igreja Católica. Entre não só a Igreja Católica, mas aí vem o setor cafeeiro, que estava incontente com Dom Pedro II, lá por conta das questões envolvendo o Senado, envolvendo o Parlamento, né? Por conta de questões econômicas, por conta de falta de privilégios, porque o imperador não estava mais concedendo a eles os seus pedidos. Então isso acabou gerando uma tensão entre o setor parlamentar e o governo de Dom Pedro II, e também a questão dos militares que se sentiam desvalorizados. Mas, socialmente falando, eles estavam, né, dentro de uma visão social bastante ascendente por conta da Guerra do Paraguai. Então, questão de número 8, você pode marcar aí no seu material, letra C. Marca aí no seu material, letra C. Vamos lá, partiu, questão de número 8? Vamos lá, questão... 8 não, né? 9. Penúltima questão do nosso bloco. Penúltima questão, vamos resolver comigo, vem cá. O segundo reinado foi palco de intensos debates sobre cidadania, liberdade e modelos de desenvolvimento. Embora tenha sido um período de modernização econômica, a sociedade brasileira manteve fortes traços de desigualdade. A contradição presente no processo de modernização econômica do segundo reinado se expressava principalmente, então vamos lá, na ausência de relações capitalistas na economia agrícola. Errou, né, meu bebê? Errou e errou demais. Letra B, olha lá. Na manutenção da escravidão, olha aqui, ó. Manutenção da escravidão, mesmo com os avanços tecnológicos e urbanos. Letra B, pode marcar aí sem medinho de ser feliz. C, na substituição do trabalho livre pelo trabalho compulsório, aí não, né? Aí errou. E letra D, no fortalecimento do comércio interno em detrimento das exportações, também está errado. Então, questão de número 9. Contradição presente no processo de modernização econômica do segundo reinado se expressava principalmente na manutenção da escravidão, mesmo com avanços tecnológicos, porque nós estamos falando da segunda revolução industrial. Olha lá. E qual era o ideal inglês na segunda revolução industrial? Qual era? Mão de obra assalariada, que vai ser criticada lá pelo Marx, a gente já viu, chamada de mais-valia. Então, mão de obra assalariada. Então, questão de número 9, letra B, manutenção da escravidão, mesmo com os avanços tecnológicos e urbanos, ok? Tranquilos? Última questão desse bloco, questão de número 10. Eu vou pôr aí na tela para você. Vamos lá? O fim do segundo reinado representou não apenas a queda de Dom Pedro II, mas também
o início de um novo ciclo político no Brasil. A República foi proclamada em meio a tensões militares, descontentamento das elites e movimentos sociais. O processo que levou à proclamação da República no Brasil em 1889 foi caracterizado, letra A, por uma ampla participação popular que derrubou o regime monárquico. Ampla participação popular deixa a letra A errada. B, olha lá, B. Por um movimento militar com o apoio de setores civis, que refletia o desgaste da monarquia. Letra B, pode marcar aí nosso gabarito. Então, olha só. O movimento militar, por isso que ele não foi de ampla participação popular, porque ele era estritamente militar, mas ele teve apoio de setores civis. Nenhum governo cai, nenhum governo se acende se não tiver apoio populacional. Se não tiver o quê, gente? Se não tiver o quê? Se não tiver o quê? Se não tiver popularidade. Se esse governo não tiver popularidade, ele não se acende. E também, se ele não tiver impopularidade, ele não cai. Então, juntou o útil com o agradável. A galera descontente com o governo de Dom Pedro II e os militares agariando o quê? Agariando apoio popular. Ó, a gente precisa de vocês pra gente proclamar a República, dar fim nessa bagunça aqui. E aí a gente vai chamar eleições, vamos fazer um negócio melhor, o povo vai ter maior participação política, vai haver crescimento econômico. Então os setores civis foram se agradando das propostas republicanas. O movimento republicano foi crescendo, foi ganhando força, até então chegar, obviamente, no setor militar, e o setor militar se apodera disso, e vem a proclamação da República. Esse movimento republicano... Opa, peraí. Republicano. Olha lá, ó. Esse movimento republicano é o que vai ocasionar, então, a queda da monarquia do Segundo Reinado e o retorno de Dom Pedro II a Portugal. Com toda a sua família. Vai todo mundo para Portugal. Todo mundo para Portugal. E aí vem a proclamação da República no dia 15 de novembro. E aí nós vamos ter os períodos da proclamação, os períodos do período republicano, e nós vamos chamar essa primeira parte da República de República Velha. Aí nós vamos ter a República da Espada, que é governada pelos militares. Aí nós vamos ter Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e depois nós vamos ter a República Oligárquica, que são os pequenos grupos que vão se consolidando nos estados brasileiros a partir da formação do federalismo, né? Federalismo, a divisão por estados. E aí, então, a proclamação da nova Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana do Brasil. E aí vem período da República da Espada, República Oligárquica, e aí depois nós vamos ter já o período da Segunda República, que vai entrar na Era Vargas, a partir de 1930, a Revolução de 30, né? Então, daí pra frente vai ser só período republicano, mas tudo isso aqui começa com a queda do governo de quem? Com a queda do governo de Dom Pedro II e a sua crise. Então olha lá a letra C, olha lá a letra C. Pela intervenção estratégica, especialmente dos Estados Unidos, aí não, né, gente? Na política interna brasileira, errou, letra C errou, e letra D, por uma guerra civil prolongada entre monarquistas e republicanos. A monarquia, Dom Pedro II nem força pra isso tinha, gente. Nem força pra isso eles tinham, ok? Então fica aí, questão de número 10, letra B. Nossa próxima aula, nós vamos trabalhar proclamação da República. República da Espada, República Oligárquica, clientelismo e vários outros conceitos importantes para a sua preparação. E eu quero te contar um negócio, te contar um segredo aqui só entre nós, só entre nós. Nós vamos lançar um vídeo lá nos nossos shorts no YouTube, no nosso Instagram, explicando de forma cômica, engraçada,
a proclamação da República. E nós vamos fazer você entender de forma leve, de forma descontraída, a proclamação da República. Nós vamos postar essa semana. Essa semana nós vamos postar. Você vai lá, vai curtir, vai compartilhar. Você vai ver como você vai entender proclamação da República como nunca antes da sua vida. Ok? E aí aqui comigo nós vamos só consolidando esses conhecimentos com vistas à sua aprovação no curso dos seus sonhos. Seja medicina, seja direito, seja engenharia, seja o curso que você quer cursar, seja a universidade que você quer fazer. Vem com a gente, porque aqui é o local da sua aprovação, é o local da sua preparação. Me despeço por aqui. Até a próxima aula, até o próximo bloco, quando nós retornaremos com proclamação da República. Beijo gordo! Forte abraço para você, bons estudos.